Reverendíssimas Madres Superioras, queridos irmãos priores, a quem eu saúdo também, todos os demais irmãos e irmãs na vida consagrada. Querido povo de Deus, que em mais um dia, na labuta e em oração, na constância em Cristo, estamos aqui reunidos em seu nome, que nos acompanha pelas mídias sociais desta casa religiosa. Jesus, como o Verbo encarnado, desceu do céu para nos reconduzir ao céu, para nos fazer voltar ao Pai. Jesus, como dizemos aqui no Ceará, veio de quetadozinho do céu para nos fazer voltar para o Pai, para nos fazer voltar para o encontro com o Senhor. Ele veio saciar a nossa sede de Deus, nossa sede de infinito, nossa sede de vida, nossa sede de felicidade. Só Ele e somente nele nós podemos nos saciar, nós podemos ser revigorados, nós podemos ser preenchidos. Ele veio para nos conduzir à vida eterna. Mas Ele quer nos oferecer a vida eterna não somente pós-morte, quando partirmos desta vida para outra. Mas Ele veio, sobretudo, também nos garantir, nos fortalecer ao longo da nossa caminhada a esta vida, com a Sua presença. E Jesus, Ele vai nos fortalecendo na fé, na nossa caminhada e na nossa peregrinação, através daquilo que o evangelista João nos apresenta como sinais. Eu havia falado que os sinais são um preâmbulo, um ensaio e um anúncio de coisas superiores, de algo que o Senhor quer nos oferecer, que de fato é eterno. Os sinais são passageiros. Aquilo que os outros evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, chamam de milagres. Os milagres ou os sinais, assim chamados por João, são um anúncio das coisas do alto, daquilo que de fato nos levam e nos garantem a salvação. Por isso nós encontramos logo no capítulo 2 do Evangelho de São João, Jesus realizando o seu primeiro milagre, ou, como diz São João, o seu primeiro grande sinal, a transformação de água em vinho. Sinal este que nos faz lembrar o sacramento do matrimônio, entre outros elementos. O segundo grande sinal realizado por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 4, é exatamente a cura do filho de um funcionário real. Jesus que cura este menino pela fé dos pais e que resgata toda a sua família para a fé. Neste segundo sinal, nós vemos a unção dos enfermos, pois o objetivo da unção dos enfermos é revigorar a nossa fé muito mais do que o corpo, porque muitos não resistem e padecem, fisicamente falando, porque o objetivo último do sacramento da unção dos enfermos é exatamente aquilo que Jesus fez com toda a família daquele menino enfermo. Revigorar a fé. É o que diz São Tiago no capítulo 5 da sua carta. Chame o presbítero se alguém estiver doente para que a alma do enfermo seja salva. Muito mais do que curada fisicamente. O segundo sinal de Jesus nos lembra o sacramento da unção dos enfermos, que revigora a alma humana, que revigora a fé e que nos traz para perto de Jesus.
O terceiro sinal realizado por Jesus no Evangelho de São João, que está no capítulo 5, é exatamente a cura de um paralítico que estava na piscina de Betesda há 38 anos, desejando que alguém o empurrasse na piscina para ser curado da sua mazela. Este sinal nos faz lembrar o sacramento da confissão, onde Jesus nos toma pela mão e nos arranca da escravidão da paralisia, que nos toma pela mão e nos faz caminhar de novo. E aí Jesus vai dizer: não peques para que não te aconteça coisa pior. E o que pode acontecer de pior do que uma paralisia há 38 anos? A própria condenação eterna. Porque o pecado nos empurra para o abismo abaixo. O terceiro sinal de Jesus nos lembra este sacramento quando somos revigorados, tomados pela mão e voltamos a caminhar com Cristo neste mundo. O quarto sinal realizado por Jesus no Evangelho de São João é exatamente este que nós estamos lendo ao longo da semana, a multiplicação dos pães, como uma preparação para o sacramento da Eucaristia. Jesus que realiza a multiplicação dos pães para nos dizer: eu domino a matéria, eu impero sobre a matéria, eu faço dela o que eu quiser. Inclusive, eu posso fazer até do pão o meu corpo. E assim fez. E este sacramento, ou o quarto sinal da multiplicação dos pães, está entre 3 e 3, está no meio. É o quarto. Está entre 3 sinais. Porque nos faz perceber que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. É o sacramento por excelência. Porque é o próprio autor da graça que se dá como alimento para nos fortalecer ao longo da caminhada, a fim de que nós não pereçamos no meio do deserto, mas cheguemos à terra prometida do céu. O quinto sinal realizado por Jesus no Evangelho de São João é andar sobre as águas. Ele que caminha sobre o mal, ele que impera sobre Satanás. O mar é a imagem do mal na Bíblia. Mas Jesus não está sozinho, está uma pequena barca com a comunidade, com a igreja. A igreja também está no meio deste oceano, que é o mundo, guiada pela voz do Senhor, imperando também em nome do Senhor sobre o mal. A igreja agora sim pode imperar sobre o mal e pode dominá-lo. Pode dominar Satanás e o pecado, porque ela é conduzida pela voz daquele que imperou sobre eles. Cristo Jesus que caminha sobre as águas e que chama a sua comunidade, a sua igreja a não ter medo. Neste sinal nós lembramos o sacramento da ordem. Ordem que Cristo institui para enviar ao mundo os seus discípulos, para continuar o seu projeto. Projeto de vida, projeto de dignidade humana. E nós somos impelidos pelo Senhor, como ministros do Senhor, para resgatar as outras pessoas que vivem no mar da ilusão do pecado. Nós somos, todos nós, pescadores de homens. Agora nós não pescamos peixes. Nós pescamos homens e mulheres que vivem no lamaçal do erro e do pecado. Nós somos ministros do Altíssimo, representantes de Deus. O sexto sinal realizado por Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 9, caminhar sobre as águas, também está ainda no capítulo 6. O sexto sinal, que é exatamente o cego de nascença. Jesus recupera a vista daquele que tinha nascido cego. Faz-nos lembrar o sacramento do batismo. Por isso que este evangelho é lido no período da Quaresma, que é um período do catecumenato, preparação para o batismo na vigília pascal. Todos nós nascemos cegos e somos iluminados pela fé no batismo.
Cegos de nascença. Nós nascemos cegos. Por isso o padrinho e a madrinha acendem a vela na imagem do Cristo, no círio, e dá à criança para que ela agora seja luz no mundo, extensão do ressuscitado. Nós iluminamos pela nossa fé o mundo, pois agora na nossa alma habita a verdadeira luz, Cristo Jesus pelo batismo. No capítulo 9 de São João, quando Jesus cura o cego de nascença, ele nos faz perceber aí que nós somos chamados à luz pelo batismo. Nós somos iluminados pelo Senhor. E o sétimo sinal realizado por Jesus no capítulo 11 do Evangelho de São João, a ressurreição de Lázaro, como um pré-anúncio da ressurreição do próprio Senhor, como um ensaio para aquilo que se concretizará em todos nós. O Pai ressuscita o Filho no Espírito. A ressurreição acontece no Espírito Santo. É o Espírito quem vivifica, quem revigora, quem nos faz voltar à vida, porque é o Espírito de vida. E este Espírito já atua em nós, em abundância, com todos os seus dons. Ele já habita em nós pelo sacramento da Crisma. Ele já está em nós na sua totalidade. Porque no batismo nós recebemos o dom inicial do Espírito. E na Crisma nós recebemos o Espírito em plenitude. Porque a Crisma não é a confirmação do batismo. A Crisma é a confirmação da fé. Na Crisma nós, em alto e bom som, proclamamos para que o mundo ouça: o meu Senhor é o Cristo Jesus. Eu agora adulto e maduro, caminhando na fé, respondo por mim mesmo. Eu adiro à fé. Eu creio no Senhor Jesus e eu vou viver segundo Ele. Vejam que nós, ao olharmos os sinais e os 7 sinais realizados por Jesus ao longo do Evangelho, nós vislumbramos algo que é superior aos sinais. O quê? Os sacramentos. Tábuas de salvação ao longo da nossa caminhada. Cristo não se preocupou somente na nossa vida pós-morte, mas ele se preocupou também ele nos assegurou o fortalecimento nesta caminhada pelos sacramentos. Nos sacramentos, nós temos a certeza, a garantia plena de que nós chegaremos lá. Fora da vida do ressuscitado, que se manifesta presencialmente, tacitamente, que se presentifica na nossa vida e na nossa caminhada através dos sacramentos, sem essa presença nós não podemos ser salvos. Muitos dizem ainda que o 8º sacramento é a ignorância. Muitos que não conhecem a fé. Muitos que não buscam a fé. E que vivem na obscuridade do intelecto. Santo Anselmo hoje, que nós celebramos, Santo Anselmo de Cantuária, ou de Aosta, ou de Bec. Ele nasceu em Aosta, foi para o mosteiro em Bec, e depois se tornou arcebispo em Cantuária, monge beneditino. Santo Anselmo, ele vai nos ensinar exatamente isso, que a fé ilumina a razão, que a fé clareia a razão, que a fé nos ajuda a olhar para aquilo que devemos olhar. E por que os sacramentos deixados por Jesus são sinais plenos de salvação na vida humana? Porque Ele que nos deu, Ele, o Cristo, quem nos deu, é o verdadeiro grande eu sou. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele tem autoridade para isso. Ele não é um profetazinha qualquer. Mas ele é o Senhor por excelência. Jesus começa falando no Evangelho de hoje: eu sou o pão da vida. Esta expressão que aparece 23 vezes no Evangelho de São João, mas que objetivamente ligada à obra da redenção só aparece 7 vezes. Eu sou, que nos faz lembrar o Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés numa sarça ardente. Diga ao povo que eu sou.
Eu sou era um nome tão precioso, ou é um nome tão precioso, que o judeu temia chamar Deus pelo nome. E aí chamava-o de El Shaddai, Adonai, o Senhor. Porque o nome de Deus é irrevelável. Conhecer a pessoa pelo nome, já havia dito, é possuí-la, é domá-la, é ter autoridade sobre ela. Ninguém doma Deus, ninguém domestica Deus. Ele é indomável, ele é insuperável. Nós conhecemos Deus pelas sombras e que nos últimos tempos ele se revelou plenamente. Tudo aquilo que nós precisaríamos saber para a nossa salvação, ele nos revelou em Cristo Jesus. E Cristo Jesus nos deixou a herança dos sacramentos na igreja. Ponto final. E aí nós vamos perceber que Jesus é aquele que nos garante a salvação, porque ele é o grande eu sou. Eu sou o pão da vida. João diz. Eu sou a luz do mundo. João 8. Eu sou a porta das ovelhas. João 10. Eu sou o bom pastor. João 10. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14. E eu sou a verdadeira videira. João 15. Os 7 eu sou manifesta a divindade de Jesus no Evangelho. 7 que significa plenitude, totalidade. Nós não precisamos de mais nada para entendermos que este Senhor não é simplesmente um galileu, vindo dos cafundó do Juda lá de Nazaré. Um filho da Mariazinha e de um José carpinteiro. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o grande eu sou. Ele se manifesta a nós para que nós não vivamos sozinhos, para que nós não caminhemos sozinhos. Mas por isso mesmo ele pode dizer, eu sou o caminho, o condutor, a porta, o alimento, a estabilidade e a vida. Somente Deus pode dizer isso. Somente Deus pode dizer, eu sou por onde vocês devem caminhar. Eu sou por onde vocês devem entrar. Eu sou aquele que vocês se alimentam. Eu sou aquele que dá estabilidade, a videira. Eu sou aquele que dá a vida, zoe, plena, vida plena, e não simplesmente uma vida material, uma vida biológica, bios. Eu sou aquele que te conduz pela mão. E que não estou ausente do mundo, não. Não estou ausente da comunidade, não. Não estou ausente da igreja, não. Nos deixou os sacramentos. Para quê? Para nos fortalecer na caminhada de perseguição, diz a primeira leitura. A comunidade, a perseguição faz parte da vida da igreja, para quem não entendeu isso. Desde que quando a igreja se entendeu por gente, ela foi perseguida. E ela sempre será. Pela grande mídia, pelos holofotes do mundo, pelo modismo. Satanás se manifesta e se levanta contra a igreja, porque é a igreja quem arrasta os homens da vida de pecado. O diabo se levanta contra a igreja, contra a família, contra Deus, contra a moral, contra a ética, contra o bom senso, contra o equilíbrio. Se levanta contra tudo aquilo que provém de Deus. E a igreja não está fora desse processo. Na primeira leitura, Saulo, que significa o desejado. Em homenagem a Saul, primeiro grande rei de Israel, os pais dão a Saulo este nome. Que não troca de nome, no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, vamos ver isso. Paulo tinha dupla cidadania. Ele era chamado Saulo porque era judeu, fariseu, que foi educado na escola de Gamaliel, mas ele também era cidadão romano, por isso mesmo chamado Paulo. Não é que ele trocou de nome, não, ele tinha os dois nomes.
E Paulo, que é o nome e a identidade que ele assume quando vira a pá, quando se converte à fé em Cristo. Paulo, porque significa pequeno. Paulo, que significa humilhado, no cadinho da humilhação. Paulo, que levou um tombo. Não sei se foi de cavalo, porque a palavra não diz isso. Mas levou um tombo. E percebeu que a sua vaidade não lhe levava a nada. Inclusive uma vaidade de homem de Deus. Uma vaidade por se considerar homem de Deus. A vaidade por se considerar religioso. Altamente religioso. Mas em nome da fé, em nome de um Deus que não é o nosso, ele matava e perseguia. Ele matava e aniquilava a igreja de Deus. E ele se enganou inteiramente, porque perseguindo a igreja, persegue o corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Leva um tombo de frente. Quebra o nariz e percebe que deve baixar a empinação do seu nariz. E aí se vê não de outra forma, mas como pequeno. A minha inteligência não é nada. O tempo vai levar. Os meus amigos, o tempo vai levar. A minha família vai embora com o tempo. A minha riqueza vai virar pó. E o que restará? O que subsistirá? O que é que vai permanecer? Aquele que se revela a Paulo. Paulo era odiado pelo povo, mas era desejado por Cristo. Porque fora desejado por Cristo, atuou, espalhando a igreja além-mar. Depois de Estevão em Filipe, depois dos atos de Estevão e dos atos de Filipe, que propaga a igreja fora de Jerusalém, Paulo vai escancarar as portas da igreja para além mundo. E aí nós vamos perceber que é na pressão, é na perseguição, é no esmagamento que a igreja sai do seu comodismo. Porque a igreja estava bem locada em Jerusalém. No dia em que se levanta uma perseguição, no instante eles fogem. E aí eles vão para as outras regiões. Filipe vai para Samaria, evangelizar aquela região. Quando são espremidos na dor, eles percebem que é da dor que brota a vida. Que brota a salvação. Da cruz brotou a salvação. A vida da igreja perseguida neste mundo emana vida. Ressurreição para todos os povos. Foi o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Acomodada, só no seu gueto. Quando ela é espremida com a perseguição, eles fogem. Eles vão para as outras regiões e lá instauram e instalam a igreja. E a igreja chegou até nós, aqui, hoje e agora. E como Paulo, além-mar, a internet nos ajuda a chegar o evangelho longe. Imagina o que Paulo faria, o estardalhaço que Paulo faria tendo a internet nas mãos. Este é o meio de propagação do evangelho que nós utilizamos e devemos utilizar para o bem, para o crescimento da igreja. E não se preocupar com resultados. Porque o resultado, quem faz e quem deve se virar para resultados é o Espírito. Não somos nós. Estamos aqui como portadores da Boa Nova. Anunciadores do Evangelho. O Espírito se encarregue do resto. De levar aos corações empedernidos, petrificados, pela dureza da falta de fé. Que a fé ilumine a consciência e a inteligência de muitos que se acham poderosos neste mundo. Nossa Senhora já previu: os poderosos serão destronados. Os humildes que acolhem a boa nova serão exaltados. E o Espírito só habita nos corações pobres e humildes. É por isso da simbologia da pomba do Espírito. A pomba que é o símbolo dos pobres, dos humildes. O Espírito habita no coração daqueles que necessitam, que mendigam e que são pobres de Deus.
Os orgulhosos se afastam para a própria condenação. Que a palavra do Senhor hoje, que veio nos acalentar, nos aconchegar, nos abraçar, para que nós sejamos salvos e felizes, possa, de fato, penetrar nos nossos corações e fazer uma grande reviravolta de mudança de vida. Porque senão nós viveremos neste mundo como multidão, escutando, mas não levando em conta o que o Senhor nos chama a atenção. Puxa a nossa orelha, para que nós não, como filhos rebeldes, caminhemos para a destruição e para a ruína. O Senhor, o grande eu sou, se prestou a revelar-se para nós, se autocomunicou a nós, para que nós não vivêssemos isolados, sozinhos e incapazes. Pois hoje e agora, como diz Santo Irineu, nós somos capazes de Deus. Homo capax Dei. Nós somos capazes, sim, de Deus. Deus se tornou acessível, sim, pelos sacramentos. Deus é acessível, sim, pela igreja. Não percamos tempo com bobagem. Não percamos tempo com coisas infrutíferas. Não percamos tempo com aquilo que de fato não nos faz crescer na presença do Senhor. Pois tudo e absolutamente tudo que nós precisávamos para estarmos no Senhor e caminharmos para a felicidade eterna, Ele nos deixou através da igreja, demonstrado através dos sinais, os sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.